Salve galera, beleza? Cá estou eu de barba bem branca, ou bem branca não, mas ficando cada vez mais branca, cabelo comprido, óculos de grau, o estilo tiozão para falar de uma banda de tiozões, mas com todo respeito, uma banda de senhores, banda de homens aí já de idade, uma banda que tem aí seus... Deixa eu fazer as contas aqui. Ela começou, gravou primeiro em 80, mas acho que começou em 76, é isso? Estamos falando de 45 anos de banda? Se eu não estou enganado, é isso aí. Cara, Iron Maiden. Novo álbum da Donzela de Ferro, Senjutsu. Muito antecipado, muito aguardado, como sempre. E ó, eu vou começar falando uma coisa muito importante aqui, cara. A minha parceira Mari, com quem eu compro CDs ali, vende CDs pra caramba e tudo mais, dentro do que é a realidade hoje dos CDs, diferente do que muitas pessoas imaginam. Eu vou concatenar bem essa ideia aqui. Essa minha parceira, então, essa minha camarada Mari, ela postou no Instagram a seguinte... fez um post com a seguinte legenda: eu subestimei o poder do Iron Maiden. É isso que se resume praticamente esse vídeo, cara. Você pode discutir se o disco é bom ou não, se você é fã ou não. O fato é que o Iron Maiden é uma banda icônica. Isso aí é inegável. Goste ou não, é uma banda icônica. Ela pediu 100 CDs para vender, esgotaram-se todos em 24 horas. Ela citou também no post dela, na legenda do post dela, que a gravadora pegou uma tiragem de 8.000 cópias que já foram esgotadas. Ou seja, tem uma coisa aí, não se vende mais CDs, é só os tiozão. Pô, tem bastante tiozão, tem mais tiozão comprando do que eu imaginava, cara. Eu confesso realmente que não esperava que fosse tanto assim. Claro que é sempre um entusiasmo quando rola um disco novo do Iron Maiden, do Metallica, do AC/DC e tudo mais, essas bandas icônicas, mas eu acho que, eu não sei se é porque acabou de acontecer, a impressão que deu foi um negócio mais avassalador, cara, realmente esse lançamento novo do Iron Maiden, o álbum Senjutsu, isso mesmo, saiu agora no dia 3 de setembro, mas foi isso, cara, e eu vou ganhar, eu vou ter a minha cópia, eu não vou entrar em detalhes, eu sei que eu vou ter minha cópia, de uma forma ou de outra, tá bom? E não tenho ainda. O álbum que saiu, então, como eu disse, dia 3 de setembro, é o álbum... eu esqueci de ver esse detalhe, cara, esqueci. Eu acho que é o maior intervalo entre álbuns do Iron Maiden, se não me engano. Muito por conta de pandemia e tudo mais, né? Isso tudo deu uma atrasada no processo. Mas o Iron Maiden, com certeza, lançou, nos brindou com mais um álbum. E o Senjutsu, cara, o que eu posso dizer aqui? Vamos começar falando. Eu fiz minhas anotações. Aliás, eu dei uma mancada aqui porque eu não peguei o nome do produtor, que eu adoro ver o nome do produtor do disco, né? Eu faço questão de fazer isso aqui. Vamos ver aqui, já vou olhar aqui. Senjutsu já está aqui na agulha. Vou pegar logo de cara o produtor. Eu lembro que costumava tem sido sempre... é ele mesmo, Kevin Shirley. Né? Que chama de Kevin Caveman Shirley. É ele mesmo. Cara que é produtor já da banda, já há vários discos. Nessa fase moderna da banda, ele vem produzindo aí vários discos, se não todos, que ele produziu vários discos realmente. E o intervalo entre discos do Maiden, de fato, foi muito grande, cara, entre um e outro. E o que você encontra logo nessa volta, vamos dizer assim, do Maiden? Mais um álbum duplo, assim como foi The Book of Souls de 2015, mais um álbum duplo, grandioso, isso dá ainda mais uma pompa pro disco, mais diferente de uma banda que eu gosto muito, gosto mais do que o Iron Maiden, que é o Metallica. Não foi o álbum com encheção de linguiça, foi um álbum que é o Iron Maiden como ele sempre foi, cara, nada mais do que isso. De novo, goste ou não, eles conseguem ser criativos, eu insisto nesse detalhe, eles conseguem ser criativos, mas dentro daquilo que eles são. Se você não gostar, você não vai gostar desse disco. Se você gostar, é lógico que tem alguns detalhes que são um pouquinho diferentes ali, coisas que fugiram um pouco do padrão Maiden, mas é o básico ali, músicas muito longas, né? Então, por mais que seja mais um álbum duplo, seguido, um seguido do outro, não tem exceção de linguiça. É o Maiden do jeito que ele é, com várias músicas longas, como eu falei aqui, né? Já vou repetindo já. Então, produção de Kevin Shirley. Esse álbum já abre com a faixa título, que se chama justamente, obviamente, Senjutsu. Quando eu fui pegar para escutar aqui no Spotify o disco, eu coloquei assim, deu play e tocou direto na Stratego, que foi o primeiro single, o primeiro teaser do álbum, que é assim que se fala agora, né? Aí eu vi que passaram uns minutos e aí liberaram as outras. É uma coisa, eu nunca tinha pego bem o álbum assim, liberando, né? Quando ele acaba de sair assim. Então aconteceu isso, tava todas as faixas aqui escritas, mas não estavam liberadas. Aí eu ouvi primeiro Stratego, achando que ela era... ou Stratego, achando que ela era a busca de abertura do álbum, mas não, a abertura é
com Senjutsu, uma faixa longa. Geralmente o Maiden abre com faixas mais curtas, né? Wicker Man, Be Quick or Be Dead, né? Faixas um pouco mais rápidas, no sentido de velocidade mesmo, de andamento e de duração. No caso não, começou com Senjutsu, com 8 minutos e 20 de duração. Começa lenta, já criando um clima, falando sobre guerra, porque Senjutsu tem justamente essa conotação, né, de estratégia, de coisa de guerra, da cultura japonesa, algo assim. E então começa justamente com esse clima, um início bem épico mesmo, né, nada explosivo, como eu falei dessas faixas que o Maiden costuma usar para abrir os discos, né. Eu dou muito destaque pro trabalho de tambores do Nicko McBrain, cara. Inclusive fala isso, fala sobre os tambores, a letra, né? Falando sobre guerra, os tambores, talvez para preparação, para guerra e tal, pegar o clima e tudo. Então tem na faixa de abertura Senjutsu muito boa. Ela vai, lógico, explodindo, vai passando, vai crescendo no seu decorrer, mas é uma música longa, com uma música longa demanda, né? Não dá para ser porrada o tempo inteiro, nem muito parada o tempo inteiro, só se ela for uma balada de fato. Então é uma música que vai alternando ali, começa lenta, vai crescendo e tal, tem toda a sua dinâmica. Isso permeia até várias músicas do disco. Aí sim, você tem a segunda, Stratego, que foi o primeiro teaser que eu disse, aí já é a música clássica, que começa já na porrada, assim, e é interessante, cara, que a linha de guitarra ela acompanha justamente o vocal, ou o contrário, né? Vai sendo a linha de vocal e a linha de guitarra com a mesma melodia, é muito legal isso durante os versos, tá? Aí no refrão entra o refrão normal mesmo, né? Mas eu achei bem interessante essa ideia. Stratego então é uma música que não surpreende, é um Iron Maiden básico daquele estilão mais rápido. Aí você tem a chamada canção mid-tempo, né, que a parte técnica, o pessoal mais técnico costuma falar, música que não é tão acelerada, nem tão muito calma, que é a Writing on the Wall, o segundo teaser, The Writing on the Wall, segundo teaser do álbum. Gostei muito, essa é a música que talvez faça a galera torcer o nariz. Por quê? Porque ela começa com dedilhados de violão ali, parece até country. Ela tem uma pegada meio country, cara, em alguns momentos. Uma deslizada, sabe? Uma deslizada no braço assim. Sabe, uma parada meio assim? Não sei nem se não usa aquele slide, eu não tenho certeza, não sou um expert no assunto. Mas ela tem bem essa pegada no começo, algo assim, cara, na introdução ali. E depois tem um refrão bem pegajoso do estilo também, que o Iron Maiden gosta de fazer. Então The Writing on the Wall é uma das minhas favoritas do disco. Tem que tomar cuidado para não ouvir demais e não ficar muito na cabeça, mas é uma musicaça já um pouco mais longa, aí 6 minutos e pouco. Esse primeiro disco tem mais 3 faixas, né? Esse disco 1, que é a Lost in a Lost World, música boa que eu tive que ouvir pela segunda vez para entrar um pouco mais no clima. Eu tava achando ela meio sem graça. De novo violões para começar a música, eu anotei aqui, fiz questão. Tem coro, inclusive, um coro interessante, que é uma coisa que eu não me lembro de ser muito comum nas músicas do Maiden. E aí depois entra o peso, como é de costume e tal, peso do estilo do Maiden, né? 9 minutos de música. Aí olha só, o que vem depois? A faixa 5. De novo uma faixa estilo abertura de álbum, é a Days of the Future Past, bem na pegada, é uma das que tem mais views aqui, inclusive, no Spotify. Tá, views não, né? Audições no Spotify, obviamente. Então, The Days of the Future Past, se você gosta do Iron Maiden empurradão, essa é a sua pedida. E fecha esse primeiro disco com The Time Machine, faixa longa também, 7 minutos, por isso são poucas faixas, mas bem longas, né? Então, nesse primeiro disco tem algumas que tem menos de 5 minutos, né? Mas são faixas longas em média. Então a faixa The Time Machine encerra o primeiro disco. Ela tem, de novo, hein, cara, isso é uma coisa que eu fiz questão de anotar aqui, no resumo geral. Muitas faixas com início lento. Eu não me lembro de... o Iron Maiden tem músicas muito lentas, muito longas, então tem que ter essa introdução, ou tem não, né? Mas costuma ter introdução lenta para depois ir mudando a dinâmica, como eu falei agora há pouco. Mas acho que isso aconteceu mais do que o normal. Eu não sei, eu não tenho e nunca parei pra ouvir, não tive paciência pra ouvir Dance of Death, Final Frontier, nunca parei pra ouvir, não sei se isso vinha acontecendo sempre. Mas eu lembro que antigamente não era sempre assim, cara, começar sempre a músicas longas como bem lenta, e depois nem sempre. E nesse disco tá sendo bastante assim. Então começa assim lenta, e depois entra numa pegada diferente, um andamento diferente, assim, uma cadência diferente das músicas do Iron Maiden, não é aquela galopada. É uma batida, um groove um pouco atípico pro Iron Maiden. Eu achei interessante isso, né? E depois tem um encerramento mais calmo, melódico ali para encerrar essa que é uma aventura de música, né? Cada música dessas grandes Iron Maiden são realmente verdadeiras aventuras, e é assim que encerra a faixa 6, beleza? Que é aqui, repetindo, a The Time Machine. Começa o disco 2 com
Darkest Hour. É, cara, Darkest Hour que é uma balada, cara. Uma balada que não via no Iron Maiden. O pessoal, eu vi o pessoal comentando há pouco, bem por cima ali, porque eu não quis ver os reviews do álbum antes de fazer o meu próprio, né? Acho que o Iron Maiden não fazia uma balada, já acho que no Final Frontier parece que teve uma, mas como eu falei, acabei de dizer, eu não ouvi esse disco, né? Então eu não sei dizer. Mas faz algum tempo, tem aquela música bem grande, que eu esqueci o nome agora, do The Book of Souls, Book of Souls, mas ela não é uma balada, porque ela, de novo ela dá uma aumentada de ritmo. Mas essa não, é uma balada clássica mesmo, uma balada típica, né, de rock, né? Que vai ali numa pegada bem tranquila do início ao fim. Bonita, gostei. O que eu anotei mais dela aqui, ó? E um belo solo, mais um belo solo do Cortesia, né? Do Iron Maiden. Eu não sei dizer se é do Adrian Smith ou se é do Yannick Gers ou do Dave Murray. Eu procurei alguns créditos aqui, acho que só no CD, talvez no CD ou no álbum, né? No disco, vinil, seja lá o que for, tem os créditos de quem fez o solo. Às vezes as bandas colocam quem fez o solo, né? Quando a banda privilegia muitos solos. Mas eu não sei se. Eu não achei isso até agora, né? Eu não sei se nos créditos isso vai aparecer. Então eu chuto que seja do Adrian esse solo do primeiro dessa balada. Aí você tem esse de segundo disco, aliás, ele tem só 4 músicas. O Nando Machado, lá do Wiki Metal e parceiro do Gastão lá no Casa Gastão, fala que tem um monte de Rime of the Ancient Mariner, né? São várias Rime of the Ancient Mariner nesse segundo disco, e realmente é o que acontece. A faixa 2, né, depois dessa balada bonita aí, que é a Darkest Hour, é Death of the Celts. É Celts, né, cara? Podia ser Celts, né, dos Celtas, mas é Celts, como a galera fala, Celtic Frost, né, o nome da banda. Então, Death of the Celts, e a música permeia mesmo, é permeada mesmo pelos ritmos celtas, é claro que varia, mas ela é permeada pelos ritmos celtas, então é bem bacana, bem interessante, bem criativo, é aquilo que eu falei. É o Iron Maiden sendo o mesmo, mas colocando alguma coisinha ou outra diferente para dar um caldo, né? Para dar uma coisa, para dar um tempero especial. Então gostei, ela tem mais de 10 minutos. Eu achei que ia falar que ela me lembra nisso de Clansman, mas eu ouvi de novo agora há pouco, não é muito não, não é bem assim não. E apesar dessa dinâmica toda que eu falei, deixa eu ver se é essa mesmo. É a 2, Death of the Celts. Ah, não, é essa mesmo, é isso mesmo. Achei que tá falando bobagem. Então, apesar de ter esse tempero da música celta aí, ela demora um pouco para me impressionar, pelo menos nas primeiras audições. Mas a partir da segunda metade ela vai embora e fica bem bacana. Faixa 3, chegando no final aí do álbum, o vídeo vai ficar grande mesmo, mas vamos que vamos porque vale a pena. The Parchment, a faixa mais longa do álbum, 12 minutos e 38, faixa muito longa realmente. Eu destaquei aqui que ela tem mais uma vez uma introdução lenta, um clima bem sombrio e tem um riff até mais pesado, cara, em relação ao resto do disco. Eu achei isso interessante. Um riffão mais assim lógico, dentro do mundo Maiden é um riff um pouco mais pesado do que a média. Gostei também, ela demora um pouco, né, para crescer, né, de fato, até que chega em os solos, eu coloquei aqui, muitos solos, duelo de solos, harmonias e tudo mais, uma faixa de 12 minutos e mais do que isso, tinha que ter bastante coisa assim para deixá-la bem rica, é isso que acontece na Department. E aí tem o encerramento que eu vou te falar, cara, que é a minha música, talvez a minha favorita do álbum. Apesar de eu falar aqui que eu gostei de The Writing on the Wall, da própria Stratego, da Senjutsu, a faixa de abertura, essa última música aqui, que faço questão de ler aqui para poder falar certinho, Hell on Earth. 11 minutos e 19 de música, e que sonzeira, cara. Essa dinâmica foi feita de forma perfeita, ao encaixe ali das partes, das mudanças de ritmo. Achei incrível, cara. Eu escrevi um monte de coisa sobre ela aqui, cara. Eu falei que tem uma introdução instrumental longa, até porque, cara, o vocal só vai entrar uns 3 minutos, cara, de música. Isso é muito louco. Essa introdução é composta por baixo, guitarra e teclados, o baixo sobressaindo, pelo que eu estou lembrando aqui que eu ouvi. Depois ela explode, né, como é de costume. Mas eu falei, tudo muito melhor encaixado, não que não esteja nas outras, é claro, mas está melhor ainda encaixado nessa última música aqui. Né, gostei bastante mesmo. Vamos ver o que mais tem aqui. Galopadas, né? Galopadas, tinha que ter as galopadas do Iron Maiden, típica. Aparece aqui de forma retumbante, de forma, ou melhor, acachapante, vamos dizer assim. Acho que retumbante também pode ser. Nessa última música, nessa faixa 4, Hell on Earth. E aí depois ela calma de novo, aos 6 minutos. Entra um vocal dobrado do Bruce, muito bacana, cara, muito legal. Que dá mais um ar interessante pro disco. E depois dá mais uma explodida para depois chegar pro seu final
com uma forma realmente apoteótica. Então eu gostei muito da Hell on Earth, a minha outra favorita, se não for a favorita realmente do disco. Então para falar no todo, para chegar já nesse final dessa minha análise, pretensa análise, né, só um bate-papo aqui, é nítido que o Bruce está cantando num tom mais baixo. Isso já aconteceu um pouco no Book of Souls, por conta da recuperação que ele teve, um câncer na garganta, não foi isso, né? Um câncer na garganta. Então isso afetou, de fato, a maneira que ele canta. Então realmente você percebe ele começando várias músicas de forma bem lenta. Tem um pouco de raspiness, que o pessoal fala na gringa, né? Aquela crueza, aquele rasgadinho na voz, assim. Tem um pouco a mais nas partes lentas, que ele canta mais num tom mais baixo, isso eu percebo. É legal, porque não deixa de ser uma novidade também. Felizmente ele está recuperado, tomara que essa doença maldita não o assombre novamente, mas ela deu esse toque, essa mudança um pouco na voz dele, deu um toque especial. Ainda assim, ele alcança, no estúdio pelo menos, vamos ver, tomara que ao vivo também, no estúdio ele alcança os agudões ali, nas outras partes, beleza, tranquilo. Várias introduções lentas que eu já tinha falado aqui, e tem os solos mais modernos, viu, cara? Eu senti uns solos diferentes, se você for parando pra ouvir cada música, não sei, como eu falei, não sei se é cortesia do Adrian Smith, que é o guitarrista mais inovador da banda, que é o cara que busca mais influências fora do metal, eu percebo que uns solos mais interessantes. De novo, vou procurar saber se quem foi que fez os solos, se dá pra saber quem foi que fez cada solo, mas eu tendo a achar que foi o Adrian Smith que foi o cara por trás dessa modernidade aí dos solos. Tem os tradicionais, é claro, provavelmente por culpa do Dave Murray, mas tem também as coisas mais modernas. E a produção, cara, e eu lembrando aqui da produção do Book of Souls, eu achei essa um pouco mais sujona, pelo menos ouvindo de fone, ouvindo no Spotify, não sei se ouvindo o álbum vai soar diferente. Mas eu tenho a impressão que é um pouco mais suja, a impressão um pouco mais suja. Então apesar dos sons clássicos, bonitos, refinados, eu senti que tem uma sujeira que dá um ar diferente pro disco. Achei interessante, achei bacana isso aí. Então é isso, cara, esse vídeo longo aqui, cara, desse álbum novo do Iron Maiden, Senjutsu, como eu disse, em breve terei a minha cópia. E cara, ó, pra quem não gosta de Iron Maiden, eu vejo por causa do canal Cena, por exemplo, várias pessoas ali falando mal pra cacete, tirando o sarro do Iron Maiden, mas a banda é foda, é histórica, essa venda de discos aí realmente me parece algo fora do comum, não é normal, sem dúvidas. Então, parafraseando novamente minha parceira Mari, não subestime o poder do Iron Maiden, ou melhor, eu vou adaptar a frase, né? Ela falou que subestimou e eu falo aqui pra vocês. Não subestimem o poder do Iron Maiden, beleza? Bandaça, descasso então, Senjutsu, muito bom, indico pra vocês aí. Essa é a minha singela análise. Até mais, galera.